noite. Eu sou Gabriel Pinto, sou gerente da Casa Firjan. Alguns rostos amigos aí, legal ver a galera aqui. Só fazer uma pergunta para ver se eu vou ser chato ou muito chato. Quem estava aqui na terça-feira passada? Tá. Quem esteve aqui nas últimas 2 semanas? Tá. Então, o pessoal que levantou o braço, eu vou ter que ser um pouco mais chato. Eu vou passar uma apresentação só para as pessoas entenderem um pouco do que a gente faz aqui, tá? Então, prometo ser a metralhadora de costume e vou passar rapidinho. Bom, de novo, eu sou Gabriel Pinto, sou gerente da Casa Firjan. Meu apelido agora já é Gabriel 12 Horas. Vocês vão entender por quê. Porque todo o conhecimento da humanidade há 100 anos atrás, ele cabia, talvez, dentro de uma biblioteca como essa. Na verdade, dados da IBM mostram que, há 100 anos atrás, todo o conhecimento da humanidade, no começo do século passado, ele duplicava a cada 100 anos. Com a massificação da internet, todo o conhecimento da humanidade passou a duplicar a cada 10 anos. Com machine learning, que é uma máquina ensinando a outra máquina a falar, todo o conhecimento da humanidade vai duplicar a cada 12 horas. Então, o futuro é um futuro a cada 12 horas. Isso muda tudo. Muda o consumidor, a relação do consumidor. Uma pista que a gente teve em 2013, se alguém tivesse antenado no futuro, entenderia que quando 1 milhão de pessoas estavam nas ruas e se engajando pelos 20 centavos, na verdade, elas estavam exercitando o poder de mobilização das redes, que hoje é muito potente, né? Visto, por exemplo, a greve dos caminhões, que afetou o PIB da economia brasileira e foi absolutamente realizada via WhatsApp. Imagina se eles soubessem que, pelo Telegram, você não tem a limitação do WhatsApp, você consegue cadastrar 100 mil pessoas, o impacto que não teria essa greve. Mas, enfim, o consumidor, com a sua potência, ele é capaz de construir ou destruir uma marca. Os mercados mudaram nessa economia que se transforma a cada 12 horas. Mudaram tanto que dados da Apple mostram que 97% do valor gerado está na etapa de criação da Califórnia e só 3% na etapa de assembly line, de linha de montagem chinesa. Mudou tanto que, quando eu olhava para essa imagem, na verdade, a primeira coisa que eu imaginava era petróleo. Mas os Emirados Árabes Unidos, hoje, eles também produzem a energia solar mais barata do planeta. Mudou tanto nessas 12 horas que o Airbnb enfrentou o Hilton. Ameaçou o Hilton, na verdade. E uma nova tecnologia chamada blockchain, que é uma tecnologia que vai permitir a validação de rede, vai acabar com muita coisa, né? Para quem não conhece o blockchain é uma tecnologia até difícil de se explicar, mas basicamente é o que a internet deveria ter sido. Ela acaba com grande parte dos middlemen, os agentes do meio. E aí o blockchain pode ameaçar direto o Airbnb. E as profissões? Quando eu era mais novo, eu queria ser astronauta. Muitos dos meus amigos queriam ser jogadores de futebol. Mas mudou tanto que 65% das crianças que estão hoje nas escolas primárias vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. A Viviane Min, que esteve aqui há 10 dias atrás, ela fala que nessa economia que muda, que vai mudar a cada 12 horas, the only job description, né, a única descrição do trabalho do futuro é ser criativo, adaptativo e solucionador de problemas complexos. Muda tudo. Mudam os valores, mudam a forma de se negociar, novas tecnologias que absolutamente quebram os parâmetros, muda a forma de aprender, de empreender, de consumir. Imagina só que a Peugeot, que era uma das grandes indústrias automobilísticas do mundo, um dos grandes investimentos dela no ano passado foi num aplicativo de compartilhamento de carro. Bom, se a Kodak tivesse se atentado disso durante seu período áureo, aliás, foi a Kodak mesmo que inventou a máquina digital, talvez ela não teria acontecido o que aconteceu com ela. E agora, a Peugeot passa a concorrer com o Uber. Nessa economia que muda a cada 12 horas, a Casa Firjan surge como um compromisso de criar propostas e soluções para os desafios de uma nova economia nessa sociedade que está em transformação. A gente atua em 4 pilares: pensamento, engajamento, conexões e competências inovadoras. Pensamento, a gente atua em rede com outros centros de pensamento que vão ajudar a gente a construir propostas que a gente entende ser legítimas para influenciar o mundo que a gente quer ver diferente. Então, a gente aqui não vai ser um think tank.
especializado. Claro que a gente vai produzir conhecimento, mas a gente vai se juntar a uma rede de think tanks especializados que existe no Rio de Janeiro e no Brasil para ter mais força, para que a gente, como sociedade, consiga levar mais as propostas adiante. A gente atua engajando porque hoje a forma de engajamento é completamente diferente. Se a gente tem um espaço como esse, né, que com uma equipe tão bacana como essa, com pessoas envolvidas tão bacanas como vocês, a gente consegue engajar para determinadas causas de uma outra forma, com exposições, por exemplo. E conexões, porque a gente entende que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Competências inovadoras, porque está no nosso DNA. Nesse mundo que se transforma a cada 12 horas, a gente vai oferecer uma série de projetos e competências inovadoras em cursos e outros formatos que vão permitir com que os profissionais e as lideranças acompanhem esse mundo de transformação. A gente faz isso em espaços. Eu posso voltar, você que estava tirando a foto, vai lá. A gente... Isso aí, galera. A gente tem alguns espaços. Num terreno de 10 mil metros quadrados em Botafogo, a gente tem uma casa, um novo prédio, esse prédio aqui, as casas geminadas e o jardim. A casa está ligada diretamente à reflexão, né, ao pensamento, a ser um lugar que a gente vai fazer encontros, fóruns, seminários, que junto com os outros centros de pensamento a gente vai produzir conhecimento. O novo prédio, que tem laboratórios, salas de aula, laboratório de cocriação, laboratório de áudio e vídeo, com tecnologia de ponta, mas principalmente que abriga grande parte da equipe técnica, um escritório de projetos, justamente para desenvolver projetos que atendam essa economia, essa sociedade em transformação. Nas casas geminadas e no jardim, a gente tem principalmente as atividades de engajamento, com galerias, espaços expositivos, e uma área de convivência que é super importante para a gente. Aliás, uma coisa que é legal contar para vocês sobre a arquitetura desse prédio especificamente, além de ele ser um prédio que, na fase de projeto, o Note está aí? Note, você está aí? Ele estava aí, daqui a pouco ele aparece por aí. Note é um arquiteto que fez o projeto. Ele ganhou um concurso de arquitetura e desenvolveu esse projeto. Esse projeto, antes mesmo da gente inaugurar, a gente já ganhou um prêmio de sustentabilidade. A gente foi o segundo lugar no maior prêmio de sustentabilidade brasileiro. A gente perdeu para uma base na Antártica. Mas esse projeto ele é totalmente sustentável, assim, totalmente. Grande parte dele é sustentável, na medida do possível. A gente tem painéis solares, águas de reuso, enfim. E a gente vai avançando e aprendendo, porque esse é um espaço de inovação. A gente começou abrindo com várias coisas para ajustar, a gente não tem vergonha nenhuma de dizer, porque um dos nossos valores, e aqui vocês vão ver coisas que, se a gente acredita, a gente pratica, porque isso para a gente é importante. E aí a gente quis colocar na rua logo para a gente aprender, errar aprendendo, testar, mudar, vir de novo. O Silvio Meira, não sei se vocês conhecem, que é um dos principais nomes de inovação no Brasil, ele fala que a gente vive em versão beta contínua, né? Bota o beta, testa, volta, beta, porque senão, uma economia que muda a cada 12 horas, se a gente esperar tanto, a gente pode ser que o nosso produto já esteja obsoleto, ou sem antes ele ir para a loja. Algumas premissas. A gente identifica as tendências, movimentos, temas e conteúdos e espalha para o mercado e para a nossa rede, né? Alertando sobre esses conteúdos e experimentando aqui dentro desse próprio espaço, desse próprio centro. Um hub. A gente tem, nessa economia que se transforma a cada 12 horas, a gente precisa ter versatilidade. Então, a gente tem espaços versáteis que respondem a conteúdos renováveis. Os nossos conteúdos renovam em ciclos curtos, a gente não pode esperar a cada um ano para renovar tudo, a gente renova... O primeiro a gente vai renovar... 6 meses a gente para olhar. Algumas coisas a gente vai acabar antes, né? Outras coisas a gente vai simplesmente parar para medir, avaliar e ver se a gente continua ou não. E pessoas, e aí eu tenho o maior orgulho de dizer que eu tô desde o nascimento desse projeto, eu estou nessa história, e a gente foi investindo em 3 coisas que são muito importantes para a gente ter o sucesso e ser relevante. A primeira coisa é o ativo fixo, né? Esse espaço. Tá lindo, né? Vamos falar a verdade. E tá lindo mesmo. A gente tem o maior orgulho de entregar isso aqui para o Rio de Janeiro, de ser um lugar de portas abertas. A segunda coisa era o conteúdo. A gente criar um conceito que, de fato, permitisse que a gente tivesse perenidade. E o terceiro, que é o mais importante, são as pessoas. A gente foi buscar algumas das pessoas mais bacanas da nossa rede, Firjan, SESI e Senai, que tem muita gente bacana, e a gente foi buscar pessoas no mercado, né? Então, a gente trouxe Bebel Cherry, maravilhosa. Levanta aí, Bebel. Tá cansada, né?
Bebel Cherry a gente foi buscar lá em Atlanta, ela era head de inovação da MJV, não sei se vocês conhecem a MJV. A gente trouxe a Júlia Zardo, Júlia está chegando por aí. Júlia era lá do Instituto Gênesis da PUC, maior incubadora da América Latina. O Daniel Pan, que coordenava o conteúdo do Instituto Europeu de Design, o Yuri, que veio da Perestroika, antes da B2W. A gente muito bacana que se misturou com a nossa rede. Carolina Jaguaribe, maravilhosa, está ali no fundo. Tem vários outros espalhados por aí. São uma equipe que mistura de engenheiros a biblioteconomistas, economistas, designers, profissionais de marketing, que estão preparados para oferecer esses conteúdos que se transformam a cada 12 horas. Bom, a gente aqui tem esse alerta de identificar tendências, movimentos e conteúdos, espalhar, dar o alerta, experimentar, dar o alerta para o mercado e para a nossa rede. A Firjan, SESI Senai, para quem não sabe, ela é espalhada de Angra dos Reis a Itaperuna em 65 unidades. Né? E nós temos essa missão de espalhar nossos conteúdos para lá. A gente tem alguns formatos. E aí, Marisabel, Cherry, por favor, venha para o palco. Esses aqui são alguns temas que a gente vai abordar. São alguns dos temas que a gente vai abordar, tipo inovação, marketing digital. Aí você vai pensar, pô, marketing digital é tão inovador assim? Sim, cada empresa tem uma medida de futuro. Isso é importante a gente olhar. Tem empresas que já têm internet das coisas aplicada em vários outros, em muita coisa. Né? Tem outras que ainda estão entrando, ensaiando como fazer um e-commerce, por exemplo, e se entendendo no... Isso é importante, a gente entender... Dentro do... Bebel é uma das maiores especialistas de design thinking do Brasil, sem falsa modéstia, ela é. E ela, por exemplo, todo o nosso portfólio de educação foi desenhado por uma especialista em design thinking, justamente porque a gente acredita que o olhar para o outro, para o nosso usuário, é o mais importante para a gente entender qual é o futuro para você. Se o seu futuro é o mesmo do dela. Cada empresa, cada pessoa tem um futuro, uma medida de futuro diferente. E, no geral, existem futuros que são de até 5 anos, até 10 anos, e um futuro mais distante. Eu acredito no futuro de 12 horas. A gente tem 4 categorias e meia, porque pensamento, a gente não é exatamente uma categoria de serviço, é uma categoria que, como eu falei, vai permitir com que a gente fale do Rio para o Brasil, né, se conectando com os outros centros de pensamento. Em educação, a gente faz isso através de que formatos, Marisabel? Oi, gente, boa noite. Bom, a gente teve a preocupação, como a gente tem aqui um público muito variado, né, que a gente, desde do jovem, que nem entrou no mercado de trabalho ainda, até o empresário que está tentando lidar com esses desafios todos, como é que a gente ajuda, né, com essa parte de conteúdo. Então, por exemplo, na educação, a gente tem formatos variados, partindo, né, de cursos livres, que são cursos, no momento, tem uma duração mais curta, em torno de 24 horas, você consegue em um mês fazer o curso. Passando por educação executiva, masterclasses, né, que é um formato já conhecido no mercado, um curso mais aprofundado, né, para especialistas, mais imersivo. Oficinas, que é mais mão na massa, né, mais prático. Aulas abertas, que isso é muito legal. Vocês entrarem no site, vocês já podem se inscrever para as aulas abertas, são gratuitas e é para ter uma amostra grátis mesmo, um pouco do conteúdo dos cursos. Então, vocês podem, né, se alguém está na dúvida aí, se vale a pena investir, né, o tempo, o recurso nisso, vale a pena fazer aula aberta. As nossas aulas abertas já estão quase todas esgotadas, na verdade. A gente assim, até está vendo de abrir mais. Abrir mais, porque está brabo. E muito importante também são as práticas socioemocionais, que, como a gente está falando, né, quais são as competências para o futuro, a gente vê que é muito importante esse lado socioemocional. Isso ainda não está em oferta agora, mas logo, logo vai estar. Mas são práticas que pode ir do mindfulness, que a gente até vai ter uma sessão aqui de palestras, a oratória, teatro de improviso, técnicas de palhaço, não sei, estamos Bebel, construindo... E o nosso DNA, isso é tão legal. Isso é uma coisa que a gente teve a preocupação, né, de trazer o DNA Firjan, que é o DNA empresa, indústria, também para o conteúdo de educação, através de parcerias com empresas. Então, a gente agora, todas as nossas ofertas têm esse DNA. Sabe por quê? Porque a gente escutava muito dos empresários, a gente falando assim...
pô, o camarada vem fazer um projeto de produto junto com a gente e ele não entende da nossa máquina, não entende do nosso equipamento. Aí ele vem aqui trabalhar e, pô, ele não sabe da nossa dor, nunca passou por uma empresa. Quando eu fui conversar com as próprias equipes que estavam chegando de fora, a gente viu, pô, nunca passou dentro, não sabe às vezes o que é uma fábrica, um escritório, sabe? Passam bastante ao largo e eu acho que isso era uma dor, um anseio. E a gente que vive com um empresário, sei lá, 4 por dia, não, sem brincadeira, são 4 ou 5 empresários de diferentes portes que eu falo todo dia e escuto quais são os grandes anseios, né? E a gente quis justamente garantir que todos os nossos conteúdos, Bebel foi muito criteriosa nisso, todos os nossos conteúdos tivessem uma parte que fortalecesse todo o nosso DNA empresa, né? Então tem umas empresas super legais, parceiras, para a gente trazer Dá um pouco da exemplo, realidade. nosso curso de Design Thinking, que é o seu curso. A gente está com a Green People, que é uma empresa de sucos prensados a frio, que tem um super desafio aí de entendimento, né, da tecnologia que eles usam para o consumidor. Então, a gente está usando isso como exercício de sala de aula. A empresa veio contar, né, todos os bastidores, contar um pouco da empresa mesmo, e a turma está tentando lidar com esse desafio. E com o nosso curso de design de produto, por exemplo, num outro que a gente vai fazer dentro com uma fábrica de móvel, começa aqui e depois continua dentro da fábrica, justamente para a gente fazer essa trilha imersiva dentro das empresas. Projeto de inovação. A gente faz isso de algumas formas, 3 principais. O Fab Lab da Casa Firjan, lá em cima, é um Fab Lab super bacana, em que a gente oferece, ele é aberto, ele é ligado à rede do MIT, né? Ele é aberto, você pode alugar a máquina, pode alugar o espaço. Se você, por exemplo, tiver uma ideia de um projeto, a gente pode desenvolver através de metodologia Design Thinking ou alguma das outras metodologias do cardápio dentro do espaço do Fab Lab, né? Open Day também é uma aula aberta, então vocês podem também entrar no site, se inscrever. Toda sexta-feira à tarde a gente está recebendo. Espero que teve um amigo que mandou um recado para o SAC falando até que a gente estava mentindo, que não era aberto, mas é porque realmente abre na segunda, tipo, na segunda mesmo tá esgotando, né? Então é verdade, gente, assim, segunda-feira rola, abre o Open Day. E a gente tem os projetos em colaboração com as empresas. Para entendendo, tem que criar um novo modelo de negócios, gerenciamento de portfólio, entender qual é a dor do consumidor e como é que você traduz isso para um serviço, enfim, implementar mudança de cultura, projeto de inovação, por aí vai. E a inovação aberta, que são maratonas, hackathons, living labs, que basicamente você tem um problema, um desafio, traz para cá que a gente encontra uma forma de resolver esse desafio. Pode ser juntando um monte de hacker, pode ser juntando um monte de design, ou pode ser juntando um monte de gente diferente através dos projetos de inovação aberta que a gente consegue, ou tenta, né? A gente pode montar ou a gente vai promover também aqui, né? E a gente vai convidar vocês para participar. Um laboratório de tendências que a gente entrega, a gente monitora todo o futuro e entrega através de seminários de tendências, relatórios de tendências, um grande evento anual de futuro, que é que dia? 27 de outubro. 27 de outubro, a gente vai fazer um super evento de futuro. Cadê Carol Futuro? Ali é a Carol Futuro. Já estou divulgando a data, hein? Carol Futuro, maravilhosa, nossa futurista, que coordena lá o Laboratório de Tendência. E a gente tem palestras que a gente aplica os casos de tendências na prática. Atividades culturais, nossa exposição Transformação, ela ocupa os 10 metros quadrados da casa. Quem não rodou ainda, hoje não vai poder, mas acho que sugiro que volte. Sábado tem sido extremamente agradável passar meus sábados aqui. E as nossas exposições, elas falam, na verdade, contam de uma forma lúdica sobre temas que não necessariamente a gente veria dentro de um museu. A gente conta, na verdade, a gente está falando nessa primeira exposição sobre o poder de transformação dos profissionais, das empresas. Então, a gente tem casos lá embaixo de empresas que estão respondendo essa transformação. O caso da Peugeot, por exemplo, que eu falei, está lá embaixo. O caso da Cleverpack. Algumas empresas que... O nosso túnel do horizonte, que provoca um pouco sobre as profissões. E materialidade, que fala sobre o mundo que está indo com tanta transformação. Certas coisas não mudam, como os processos industriais são capazes de mudar uma obra, um minério de ferro, numa obra tão bacana como a do Raul Mourão. Bom... A gente também tem cinema na praça, música contemporânea, concertos musicais.
Tudo isso, o nosso Wi-Fi, quem quiser usar, seja bem-vindo. Muito fácil, né, gente? Casa Firjan, Casa Firjan. Matrículas abertas, Casa Firjan, nossa loja online. É importante. A gente está com a promoção de lançamento, então 30% de desconto, né, nos produtos que estão ofertados hoje. Que isso, Bebel? Virou Casas Bahia isso aqui? E, por favor, tirem muitas fotos, porque pra gente é muito importante. A gente é tarado, a gente fica só olhando no Instagram e depois a gente fica assim, caraca, olha que legal, porque a gente constrói a partir de vocês. Então, o olhar de vocês é super importante. A gente fica feliz, assim, quando... Não sei se vocês já tiveram... Quem teve a oportunidade de andar lá fora e viu, assim, um sucesso que a gente tem, para mim, inesperado, são as nossas flores. Bombas, nossas flores bombam no Instagram. Né? A gente, por exemplo, não aparece nunca. Mas tá ótimo, tá ótimo. Os conteúdos, né? Hoje a gente teve um... Conta um pouquinho, vamos só contar um pouquinho de hoje e prometo que a gente vai parar de falar. Hoje a gente teve uma oficina para... A gente fez ela super rápida. A Neliana Fuemeyer, que estava aqui terça passada, para quem esteve, ela é uma pessoa que trabalha com blockchain para trazer transparência para as empresas. Ela veio da moda, mas ela, na verdade, hoje trabalha aplicando isso, ajudando as empresas a serem mais transparentes através dessa tecnologia. E ela veio aqui, deu a palestra, e ela está indo embora hoje, deve estar pegando o avião daqui a pouco, e antes dela ir, a gente... Eliana, vamos fazer uma oficina, vamos tentar disseminar mais esse conteúdo, a gente juntou montou... um time bacana, veio assim... Fez um convidado de pessoas que, né, têm aderência, que estão tentando fazer isso nas suas empresas. Sexta-feira a gente... montou, e hoje a gente teve uma tarde super inspiradora e provocadora sobre esse assunto. Flávia Quaresma está aí? Não está. Mas ela estava. Ela, né, Flávia Quaresma, estava com a gente. Então, pessoas assim, da moda, de alimentos, né, de bebidas. Jurídico, assim, todo mundo pensando junto nessa temática. Bom, e aí... A gente está onde? A gente está falando de velocidade das mudanças. Nesse mundo de 12 horas, as organizações estão mudando muito e muito rápido. Não está entrando? Você botou separado? Você entrou visitantes? Então, mas pode ser que tudo mude. Mas o assim. C maiúsculo e o F maiúsculo. O meu está super funcionando aqui, ó, tá mega ligado. Entrou? Ah, maravilha. Bom, voltando. Pessoal, se tiver mais alguém com dúvida, tem gente aí, sei lá, que pode ajudar, não sei quem exatamente, mas eu posso ajudar, a Bebel pode ajudar, Yuri daqui na frente pode ajudar, o pessoal lá atrás pode ajudar. Olha o Itamar aí, Itamar, tudo bem? Só falar, muito importante, o Itamar, nosso agente de negócios, para quem quiser conversar com ele está super aberto, entender mais o que a gente faz, enfim, projetos, parcerias, ele pode fazer uma visita guiada, marcar com vocês, ele está ali, o Itamar, por favor, conversem com ele. Bom, então, para falar sobre velocidade das mudanças e organizações em tempos exponenciais, eu queria convidar o web ativista, difusor de conceitos e atividades ligados à sociedade em rede, colaboração humana, economia criativa e estudos do futuro. Gil Giardelli é professor convidado de universidades como Stanford e MIT e autor do livro Você é o que você compartilha. Palmas para o Gil Giardelli. Boa noite. Eu hoje cedo vim aqui para um trabalho, né? A Miriam e o Firjan e o El sempre estão comigo. E eu estou hospedado aqui bem pertinho. Aí passei por aqui, vi as flores maravilhosas. Depois, logo aqui na frente, tem a casa de Rui Barbosa. Vira alguma esquina, que eu não me lembro qual, cai no Museu de Vila Lobos. Eu acho que a gente está fazendo nessa casa, e eu estou muito feliz, a arte de fazer negócios, a arte de fazer um novo mundo. A arte, quando eu trabalhei na Bienal, a gente falava que a arte não muda o mundo, mas ela muda a cabeça de pessoas que mudam o mundo. E de muita verdade, uma salva de palmas para essa equipe maravilhosa que está fazendo arte aqui no Rio. Parabéns. Eu vou... Soltou aqui para mim?
Quiser tirar um pouquinho a luzinha. Espera aí. Vamos lá. Fizemos todos os testes, agora vai. Se quiser tirar um pouquinho a luz e não atrapalhar a gravação. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns presentes de Deus que eu tenho oportunidade de poder estudar, trabalhar, se compartilhar em alguns lugares do mundo. Um lugar onde a gente sempre traz objetivos compartilhados, onde, enfim, uma perspectiva de vanguarda. Um desses lugares é o MIT. O MIT, pelo 4º ano consecutivo, está pagando $250 mil para quem for desobediente dentro da ética. Que os campos, os avanços científicos, os avanços sociais, os avanços da indústria vai passar por aqueles que desafiam o status quo. Eu acabei de voltar de uma temporada na Universidade de Hong Kong e fiquei impressionado com muitas coisas. Uma delas é essa ponte de 50 quilômetros e alguém falou assim, mas a gente não pode interromper o fluxo de grandes mega navios que virão nos próximos 10 anos e aí resolveram fazer um túnel. 50 quilômetros de, como se fosse a nossa Rio-Niterói, mas mais do que isso, num país onde tem um partido comunista único e dirigindo esse país há mais de 40 anos, em 1979 eles pegaram uma vila dos pescadores que chama Shenzhen e falaram assim, enriquecer é glorioso. E esse lugar chamado Shenzhen, que é provavelmente da onde veio a sua máquina fotográfica, da onde veio o seu celular, hoje cresceu 9.000 vezes a economia e hoje é talvez uma das cidades mais pujantes do mundo. E durante um tempo eles disseram assim, sim, nós copiamos o mundo, mas agora nós seremos a nova Milão da humanidade. Então é interessante ver o que está acontecendo. E aí fiz uma visita para amigos do mundo inteiro, fui parar no Team Lab, tenho certeza que a Casa Firujan vai trazer um dia eles, e eles estão fazendo... É impossível até de explicar o que acontece lá dentro, mas eles mexem com as nossas 5 percepções, e mais do que isso, mexem com uma 6ª percepção, que é a nossa espiritualidade. Independente se você acredita ou não, mas a gente sai de lá separado. E o que eu vou colocar aqui, nesses 30 minutinhos, é também o prazer de fazer parte de uma cadeira de estudos do futuro ligada à Unesco. E o que é importante, o Brasil é a única das grandes economias que infelizmente não tem nenhuma cadeira de estudos do futuro ligado ao governo, independente de quem vai ganhar ou não. E a gente vai precisar de um trabalho nosso para repensar isso. E por que é importante repensar o futuro? Porque é importante o trabalho dos futuristas. Lá nesse lugar a gente já disse que o mundo não é mais VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, mas eles são de tempos pós-normais. Eles mudam a cada 12 horas, eles também têm contradições, têm complexidade, têm caos, tem muita coisa boa, mas tem coisas que estão mudando como nunca. E lá também nós utilizamos o conceito de inteligência artificial para entender para onde está indo esse novo mundo, para onde está indo essa nova era, e nada nos surpreender para que a gente fale assim, isso é uma grande surpresa. Tudo que a gente vive no mundo hoje muda muito rápido, mas foi pensado algumas décadas atrás. E aí eu quero falar dessa nova liderança, que foi o caminho que me deram, sobre uma economia da inteligência artificial. Só para vocês terem ideia, aqui são os novos dublês da Disney e também do Cirque du Soleil, e agora está se usando humanoides para se fazer o trabalho. Mas qual que é o ponto disso? Quando a gente discute, como se discutiu hoje à tarde aqui, quando se discute sobre outras tecnologias, se a gente melhorar só 2 pontos, no que a gente está quase na lanterna disso, a nossa economia digital, a gente colocaria no PIB 120 bilhões de dólares até 2020. Quando você tem isso, é riqueza, economia, prosperidade. E os empregos do futuro, que vão ter muitas oficinas para falar disso aqui, vão ser empregos de pessoas que vão repensar a nova forma daquele conceito fora do espaço cronometrado de aula concreta. E como governo, o que é importante nessa nova economia? Eu acompanhei algumas edições sobre esse conceito de economia da inteligência artificial. Um deles que me chamou muita atenção foi o da República Francesa. O presidente francês disse, desde a Revolução Industrial Francesa, a gente renega a inovação. E se agora a gente não fizer isso, a gente vai ficar para trás dessa nova era. E aí tudo que a gente está entendendo como o mundo está mudando. E esse conceito de 12 horas tem um porquê. Eu fui estudar isso. O que se produziu até 2005 era o equivalente a 1 zettabyte. O
O que é um zettabyte? Pegue toda a informação que tinha até lá e significaria 38 muralhas da China. E agora a gente está falando de 40 zettabytes anuais. Tecnicamente, o que significa isso saindo do tecnismo? Não importa se você é um engenheiro, um arquiteto, se você é um gestor de inovação, para se manter atualizada, você precisa ter 160 horas de estudos semanais. Ou seja, só sobrariam 4 para você dormir, para você namorar, para você, enfim, gastar no congestionamento. Então está impossível para todos. Isso cria um pouco enfim, um mal-estar que a gente está vivendo. E aí vem as forças disruptivas. São muitas, eu vou passar por algumas aqui rapidamente. No centro de tudo isso, uma indústria que muda completamente. E de onde estão vindo as ideias? Alguém lá atrás disse assim: nessa simplicidade e complexidade e de uma economia preditiva, se um dia as pessoas compartilharam carros, se um dia as pessoas compartilharam caronas, brevemente elas vão compartilhar patinetes. E hoje a empresa mais valiosa, 3 bilhões de dólares, ela vale em menos de 6 meses da sua criação, é uma empresa que compartilha patinetes. Já começa aqui em São Paulo, no Rio, e aí toda a indústria olhando para isso. A indústria que usa ônibus, e todas vão coexistir, falou lá em Londres. Nós produzimos, aqui em Londres, consumimos 70 milhões de xícaras de café mensalmente. Dá 500 mil toneladas de borra de café. Alguém foi lá e falou assim: se a gente pegasse essa borra de café, em vez de jogar lá fora, fazer a economia circular e colocar ela para que ela seja o combustível dos nossos ônibus icônicos. Hoje, 40% dos ônibus icônicos de 2 andares de Londres estão utilizando como combustível a sobra de borra de café. Eu dou um curso em Stanford e a minha última aula a gente vai até uma vinicultura chamada Palmeiras Vineyard. Qualquer pessoa pode visitar, mas lá, se faltar abelha, por culpa da humanidade, vai se colocar abelhas de internet, de IoT. E aí o que acontece? Essa abelha, ela começa a polinizar 8 vezes mais rápido do que uma abelha de verdade. Só que a gente entra em vários conceitos éticos. E aí o final disso a gente toma um vinho dentro dessa sala de operações, onde o que os sumérios fizeram há milhares de anos atrás, depois os gregos, conseguiram fazer isso como uma arte. Tomar vinho agora também se digitalizou, também se inovou. E aí a gente vai continuar tomando vinho, mas vai também usar processos para saber quantas abelhas visitam as nossas fazendas. E o que eu disse isso? O que um economista disse na década de 40, que aquela sólida convicção de mundo, na verdade, é falta de imaginação. E ele criou um termo chamado destruição criativa. E ele disse assim: se a gente não destruir criativamente o que a gente está fazendo hoje, alguém fará isso conosco. E aí o que a Firjan está fazendo nessa casa é um tipo de destruição criativa de como fazer a indústria. Mas qual o problema da destruição criativa? Sempre haverá um grande grupo e a maioria de pessoas que são as leis das locomotivas. Os donos de locomotivas e tudo que tinha em volta, até em 1865, aprovaram uma lei na Grã-Bretanha que se você tivesse um carro naquela época, você teria que ter 3 funcionários. O primeiro funcionário era o maquinista, que hoje é o motorista. O segundo funcionário era o foguista, que é o bombeiro, e o terceiro funcionário seria um homem que literalmente andava à frente dos carros, segurando uma bandeira vermelha e sinalizando que estava vindo um monstro de ferro e atropelaria os cavaleiros e suas carruagens. Aqui é o dia que essa lei cai e as pessoas andam a menos de 5 milhas por hora e acreditavam que isso era o máximo da velocidade da humanidade. Quero colocar aqui um ponto da indústria. O design biológico vai mudar tudo. A gente está, só para vocês terem uma ideia, a Amazônia hoje é o grande celeiro desse design biológico. E aí um grupo de cientistas globais do mundo inteiro desenvolveram um tipo de tijolo, que esse tijolo aguenta incêndios gigantescos sem derreter o sorvete. No momento que sim, nós estamos tendo grandes incêndios por causa da mudança climática, isso é uma forma de salvar vidas. Mais do que isso, isso faz com que a produção de um prédio seja infinitamente menor e mais rápida. E aí uma empresa chinesa já está produzindo prédios no Brasil de 56 andares em apenas 15 dias.
E aí eu conversando com o presidente de uma construtora, ele disse, não é possível que isso está acontecendo, vai demorar para chegar no Brasil. Eu falei, já estão construindo em Curitiba. A inovação é assim, ela é igual à chuva, você pode até não gostar, mas vai chegar. Vou misturar uma em outra indústria. Veio a Zara e ela foi acusada de fazer trabalho análogo. Trabalho análogo é uma nova forma de sinalizar alguns trabalhos, né? E o que aconteceu? Eles misturaram computação cognitiva, máquinas conversando com máquinas e machine learning e colocaram em navios fábricas nos portos asiáticos, pouquíssimos profissionais, mas de alto gabarito de robotização. Colocaram muitas máquinas, muita matéria-prima e nas viagens entre os portos chineses e os portos do mundo, eles estão produzindo 10 coleções de fast fashion. E aí, o Financial Times e a OMC foram perguntar, para quem que vocês estão pagando impostos? Qual foi a resposta? Para ninguém. É como jogos em alto mar. Se não tem para eles, por que haverá para nós? E aí o conceito de inovação está atrelado à eficiência. Se antes da ideia do designer finalizada até a loja demorava 15 dias, agora caiu para 6 dias e 2 horas. E aí eles estão mudando o conceito de fast fashion. Aí vamos misturar duas indústrias. Vem a Caterpillar, que produz máquinas para produzir prédios, como no exemplo anterior. E aí ela fala, preciso inovar, preciso criar um tipo de coisa diferente, resolver um problema do mundo. O problema do mundo, vá no rio mais limpo aqui do Rio de Janeiro, vai ter uma garrafa PET que insiste em porcalhar aquele rio. E aí o que aconteceu? Eles adrenalizaram um tipo de larva, essa larva consome uma garrafa PET, que demoraria 30 a 40 anos na natureza, em apenas 20 minutos. Resolvemos um problema, certo? Criamos uma solução. A Caterpillar e a J&M estão produzindo roupas elegantérrimas a um preço muito mais barato do que produção em alto mar, usando como fio a sobra da garrafa PET. E aí mudou completamente construção. Então, meus queridos amigos, vocês de empresas estão vivendo hoje o que a gente chama de ambientes complexos. Sempre houveram ambientes complexos, mas até a década de 80, nós tínhamos um ambiente complexo a cada 10 anos. Na década de 90, 2 ambientes complexos a cada 5 anos. E agora, pergunte para os meus amigos depois do debate, eles estão vivendo todos esses ambientes complexos simultaneamente. Vocês também. E aí, esse cria um lugar onde a gente vai ter que mudar a forma de fazer negócios. Como eu vou pegar aqui alguns exemplos nesses... Samsung resolve se recriar. E ela fala, não consigo competir com o design da Apple. Cria um celular que ele entende que você está com início de tristeza, depressão, problemas ligados à doença do século, e ele já começa a fazer o seu primeiro atendimento através de algoritmo. A National Geographic entende que ela não é uma plataforma de revista, ela é uma plataforma de conteúdo. E você vai viajar em volta do planeta Terra para a galáxia usando um capacete especial, e aí mudou-se completamente as viagens, as aulas, a forma de vender a National Geographic. Vem a Coco Chanel, e o que ela faz? Hoje, a grande maioria de jogadores de games não são homens, são as mulheres. E aí ela cria um prédio inteiro no Japão e fala, venha jogar com a Coco Chanel e venha usar uma nova forma. E aí o desemprego tecnológico chega para todos. As modelos, infelizmente, estão com desemprego tecnológico. A Dolce & Gabbana faz um desfile que muda completamente tudo, e esse desfile é feito por drones de R$10. E aí um sucesso, a coleção acaba em 1 hora. Mas por que eu disse tudo isso, amigos? Vejam esse ser simpáticozinho como a ideia, a inovação, a mudança. Todo mundo quer mudança, mas pode começar depois das eleições? Vamos começar depois das férias. Deixa passar depois daquele quarter. E é o que vai acontecendo. A mudança é tão rápida que a gente está matando as empresas por não encarar que tem que ser rápida, acelerada e exponencial. E qual é o ponto? Infelizmente, ou felizmente, o gigantismo virou um problema. Todas essas empresas estão com problema nos últimos anos, 3 anos, que eles não crescem do jeito que os acionistas queriam. E se você quiser inovação, acredite, tire o dinheiro da mesa, que a inovação nasce quando a gente precisa de ideias, quando a gente precisa de esforço. Vou colocar aqui algumas empresas que fizeram esse pensamento de futuro. A Philip Morris faz esse vídeo que vocês estão assistindo e faz uma declaração. Nós tomamos uma decisão dramática. Nós somos a empresa com as marcas mais icônicas de cigarro.
mas nós entendemos que para uma liderança criativa do século XXI, não cabe mais você vender cigarros que emitem fumaças. Fizeram esse vídeo dizendo que sim, eles admitem que causava uma série de doenças e desde janeiro já fecharam suas operações de cigarros em 9 países e prometem fazer isso em mais 190 países até 2028. Ninguém ali é maluco, ninguém ali está acabando com uma empresa, mas eles estão indo, por exemplo, para a venda de água mineral. Estão mudando o seu negócio de uma forma mais leve e mudando isso. Vem uma Unilever que foi estudado na administração o jeito Unilever de ser. Entender como que 1 bilhão de seres humanos todo mês compram algo da Unilever. Só que eles quase foram comprados pelo grupo Embev. E aí o que aconteceu? Blockchain em toda a cadeia de produção. O seu presidente disse que é um novo capitalismo e mais do que isso. Eles criam de uma casa Firjan. E aí, para fazer o blockchain, para fazer a inovação, chama pessoas do mundo inteiro para pensar a inovação. E qual é a questão? Muitos de nós estamos travando a inovação porque a gente, em vez de discutir abertamente, entender que é beta, é empírico, a gente fica colocando nossos egos na frente de tudo isso. Então, nesse momento, vocês devem estar como a Gioconda. A Gioconda, ela diz que a inovação é diferente, são os valores no centro de tudo, as pessoas no centro de tudo e novas competições. Desse conceito de liderança criativa, vejam só, JP Morgan pode parecer simples, mas acaba com o conceito de terno e gravata. A Chevron fala energia humana. Vem uma Shell e coloca como centro do seu negócio humanologia. E aí começa todo um movimento de mais humanos e fala assim, acabou o B2B, acabou o B2C e é o ser humano no centro de tudo. E quem se inova rapidamente? Aqui é um lugar para se pensar a economia do futuro. Os economistas que tendem a olhar o mundo com um olhar mais, digamos, ortodoxo, mais cartesiano, quando viram que a Nestlé vendeu as suas operações de chocolates e doces nos Estados Unidos para Ferrero Rocher, que a Nestlé estava com os problemas de caixa. Mas não, ela está fazendo um grande investimento para colocar na casa de qualquer consumidor da Nestlé um speaker para você conversar com a Nestlé e pedir dicas de receita, para você pedir dicas de nutrição. Mais do que isso, para você comprar diretamente o produto dos seus da Nestlé sem precisar de um supermercado. Então, meus amigos, a inteligência artificial vai mudar tudo. Aqui é um bailarino que ele tem uma dança milenar, que ele dança no Japão, e ele está tocando com a Orquestra Sinfônica de Berlim, mas o piano é tocado com essa fita vermelha nas costas dele. Esse bailarino, provavelmente, ele não sabe sobre qual algoritmo que está tocando o piano, mas ele entendeu que na economia da inteligência artificial, até a sua dança secular, que passa de pai para filho, mudou completamente. E, depois de 10 anos, a Sony se reinventa e ela tem hoje uma fila de milhares de pessoas no mundo, é provavelmente o próximo iPhone, e ela lança esse cachorrinho, onde ele é um cachorrinho de inteligência artificial. E eu perguntei para uma senhora, por que você está comprando ele? Ela disse, ele não morde, não faz barulho, quando eu estou cansado eu desligo, e ele nunca vai morrer e vai me deixar triste. Se a gente olhar para os nossos dogmas, a gente vai achar isso muito estranho. Mas se a gente observar que ela era uma senhora com mais de 90 anos, presa a uma cadeira de rodas, e já não tinha mais o seu companheiro ou companheira ao seu lado, ela só queria algo que ela ligasse para tentar aliviar um pouquinho da sua solidão. E aí isso faz muito sentido numa sociedade que envelheceu rápido. E aí o que aconteceu? Tudo mudou. Até o profissional de chão de fábrica agora usa exoesqueletos e tem uma força maior do que 8 homens juntos. E aí uma Ford fala o fim do toyotismo e agora uma nova forma. Então, meus amigos, não tenham medo dessa inteligência artificial, são novas eras. Essa daqui muitos conhecem, é a Sofia, são dezenas de robôs como essa. Eu me encontrei com o criador dela, ele é quase que um hippie do século XXI, e ele falou assim, Gil, a Sofia é para colocar mais transparência em tudo. Tudo isso é verdade? Que ela foi contratada pelo governo árabe para fazer a mudança da sua economia do petróleo para uma economia da inovação.
Ela dá entrevistas, dá palestras sobre inovação para os árabes e conversa com jornalistas. Recentemente, há mais ou menos 4 meses atrás, ela deu uma entrevista para a CNN e no final da entrevista o jornalista falou assim: Sofia, você tem algo a acrescentar? Ela falou: tenho. Eu acho que a inovação só vem quando a gente tem todos trabalhando juntos. E aqui, nesse país, as mulheres são muito maltratadas. Precisamos discutir isso. O que aconteceu? Há 4 meses, essa Sofia foi desligada, mas ela já compartilhou seus pensamentos na nuvem. Então, muitos me perguntam, mas e o mundo? Vai para onde em tudo isso? Na verdade, esse é um robô que está aqui muito forte na nossa economia. Esse robô aqui, por exemplo, está na Itália ajudando o Andrea Bocelli, enquanto ele vai para sua turnê no mundo. Ele deixa o robô sendo o maestro da Orquestra Sinfônica Italiana. Mas mais do que isso, esse robô está trabalhando aqui no Brasil. Muitos brasileiros têm uma profissão que é chamado coletor de ovo de um dia. Coletor é algo muito do começo da nossa civilização. Essas pessoas recolhem 3.000 ovos por dia para o ovo de um dia para a indústria de abate de aves. Se coloca na empatia deles. Como que eles ficam depois de um ano recolhendo ovo todo dia e uma meta de 3.000 ovos? Essas pessoas quase enlouquecem. As pesquisas mostraram. Quando a gente for embora, trabalho muito nobre, mas vai ter alguém que vai recolher os nossos papéis higiênicos usados, que a gente possa colocar máquinas para mudar tudo isso. E aí a gente vai criar uma economia onde vai ser mais criativa e mais inovadora. Então, amigos, para eu colocar os últimos pontos aqui, queria falar de revoluções radicais. Eu trouxe aqui para vocês verem o DNA perfeito. O DNA perfeito é algo pensado desde os troianos. Só que aí, depois de 35 anos de pesquisa, num projeto chamado... Opa, desculpa alguém, eu apertei aqui sem querer. O bebê perfeito. Alguém foi lá, e produziu o conceito chamado bebê perfeito. O que é o bebê perfeito? Misturando o DNA e manipulando os 23 pares de cromossomos, você cria um bebê que ele vai viver 200 anos. Aí Harvard falou assim: pessoal, vamos dar uma moratória na pesquisa? Beijing falou o quê? Não vou dar uma moratória. Agora que eu tenho essa inovação radical, eu vou vender. Abre empresas com nome anglo-saxões em países de língua inglesa e começa a vender o DNA perfeito. Porém, esse DNA perfeito só é acessível para menos de 1% da população. Vai alguém lá e faz o quê? E fala: compre na farmácia, são mais de 20 empresas, você manda o seu DNA por um coletor de saliva e em 3 dias eles vão dizer sobre a sua ancestralidade. O que você pode comer para mudar a sua forma, emagrecer ou ganhar peso? O que você pode fazer? Por exemplo, a Angelina Jolie fez a intervenção nos seus seios, porque por causa dessa pesquisa, que vende na farmácia sem receita médica, ela entendeu que ela tinha uma grande propensão. Mas abriu uma indústria, não abriu? Qual é essa indústria? Essa indústria é a indústria... Aqui é uma agência de turismo, que ela fala assim: me mande o seu resultado e nós vamos criar um pacote turístico de acordo com a sua ancestralidade. Eu fiz esse exame e eu tenho 11 tipos de ancestralidade. Vários da África, Índia, etc. Se montou uma outra empresa. Qual é essa outra empresa? Um tipo de cerveja que 60 milhões de pessoas fizeram a pesquisa. Me mande o seu resultado e nós vamos montar uma cerveja diferente para cada pessoa no mundo. E aí se mudou o formato. Mas por que eu peguei esse exemplo da cerveja? Jorge Paulo Lemann, que é um dos grandes empresários, o homem mais rico do Brasil, ele fechou um evento de inovação numa casa muito parecida com essa em São Francisco. E ele falou assim: meu mundo aconchegante acabou. Aquela eficiência só financeira e operacional já não está fechando mais a conta. Vou ter que ter eficiência de inovação. Porque ontem eu vi alguém imprimindo hambúrgueres com carne de insetos e mais saborosos que nossos hambúrgueres do Burger King. Eu vi alguém produzindo cerveja através de manipulação de DNA. E eu me sinto um dinossauro apavorado. Qual é a boa notícia? Pessoal, o dinossauro, todos nós o sentimos. Eu me sinto também. Realmente muda tudo em 12 horas. Eu saio um pouquinho dos meus centros de pesquisa e falo: nossa, aconteceu tudo isso? Mas é tudo novo. É uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de rever cada conceito disso. E aí eu quero falar de novas empresas que estão criando.
A BMW falou assim: se as últimas 5 grupos que completaram de 18 anos, nos últimos 5 anos, a grande maioria que tinha dinheiro para comprar um carro falou: não quero comprar um carro, porque na verdade a gente quer conexão urbana, eles no aniversário de 100 anos mudaram o seu negócio. Eles hoje são uma empresa de conexão urbana e intergaláctica. Vamos ficar só com conexão urbana. Se os mais jovens, e não tem nada a ver com idade, não querem carro, criou-se uma plataforma onde você vem hoje para Casa Firjan e pede um carro para vir aqui com seus amigos. Vai viajar para Petrópolis no final de semana, pega outro carro. Não tem tempo para buscar o carro ou para devolver? A DHL faz isso para você. E aí é um sucesso em 42 países. Aí vem a Mercedes e fala assim: preciso criar inovação. E o que ela faz? Ela prototipa um carro onde ele capta hidrogênio na frente e produz água atrás. Só que, sabe a destruição criativa? Ele só prototipou, não colocou para vender. Veio a Honda e fez o quê? Já está vendendo água em 9 países, produzido pelos seus carros. E aí ela disse que agora ela não é mais uma empresa também só da indústria automobilística. E quem quiser depois, eu posso mandar uma série de estudos para vocês. Aqui é um pouco bem simplificado de um estudo bem elaborado, aonde muitas empresas que não entraram na conexão vão se desaparecer no mercado. Qual é uma delas? Espero que não, mas tudo indica que sim, a Fiat, porque ela não se uniu a pensar no carro como só um meio de comunicação, de conexão, e não aquele meio de onde era um sonho pós-Segunda Guerra Mundial. Então, na gestão, amigos, tudo isso daqui já não cabe mais no mundo no século XXI. Qual o problema? A maioria das escolas de administração, de economia, ainda mexem nisso. Todas essas 5 tecnologias foram criadas por empresas que já faliram, que já não existem mais. Por exemplo, índice de balanceados de desempenho é de 1992 e a empresa que usou muito isso já não existe mais. Quem tem filhinhos aqui com menos de 5 anos? Ou filhinhas, não importa. Então prepare-se, papais e mamães, porque seu filho ou sua filha provavelmente vai usar esse aeroporto. Esse aeroporto é em Nevada. Ele é o primeiro aeroporto intergaláctico desde a época dos Incas e dos Maias. E aí, você acha que isso é distante? A Braskem já está produzindo um tipo de plástico, onde esse plástico vai criar casas em volta do planeta Terra. Naquele vídeo pequenininho do meio, é uma escola que tem que preparar mais de 1,5 milhão de futuros astronautas. Aí você fala assim: mas como que eu vou falar com meu filhinho, com a minha filhinha? Você vai falar como a Ivan Manotoshi fala com seus fãs. Essa senhorita que é um avatar, ela é hoje o ser que mais tem uso de imagem no mundo. Mais do que o Pelé, do que a rainha da Inglaterra. E o que aconteceu? Ela tem shows que lotam e ela conversa com as pessoas numa Blockbuster, numa Starbucks. Mas o que acontece? O mundo pós-Segunda Guerra Mundial acabou. E aí o que a gente vai fazer com a OMS, com a ONU, com a OMC, com a Corte da Basileia, com tantos outros? Na verdade, a educação vai ter que se fazer uma pergunta. Por que nós estamos fazendo crianças decorarem o cateto da hipotenusa, a fórmula de Bhaskara e o pi? A gente tem que saber disso, mas não decorar. E por que a gente não vai decorar? Porque agora são outros cálculos que a gente está vivendo. E esses cálculos, podem acreditar, vai nos levar a um novo mundo, a novas fronteiras espaciais. Claro que eu não poderia deixar de dizer que a gente vai ter que rever sobre tudo isso. É uma nova ética, é um novo processo. E qual o problema? Se criou uma religião no mundo inteiro da singularidade. Quando você tem um pensamento reducionista da ciência, foi esse pensamento reducionista que a eugenia justificou as atrocidades dos nazistas. Que a ciência ela tem que ser estudada, mas de uma forma de uma confiança cerebral. E ele, muito mais do que impacto econômico, tem que ser um impacto também social. E aí, se a gente não fizer isso, a gente vai perpetuar os preconceitos que a gente já tinha. E talvez o homem que vai ser o primeiro trilionário do mundo, que é Bill Gates, ele disse: para que o mundo precisa de um trilionário? Qual vai ser o efeito disso? E nessa fala ele diz: é nosso dever não deixar o capitalismo enlouquecer. Então, meus amigos, nesse meu final eu queria dizer que nem tudo vai ser digital. Olhem só, Moleskine, vinil, pintura, selos, moeda, é o que é chamado da vingança dos analógicos. Sempre falaram assim: a escola vai acabar, e de repente
nasce esse movimento de luz. Qual que é o ponto aqui? Cuidado com a hiperconexão. Do lado do meu laboratório que eu estudei em Stanford, tinha um laboratório chamado Captologia. E esse laboratório falava assim: primeiro o seu tempo, depois o seu dinheiro. Doutores e pós-doutores em tecnologia e comunicação dizendo: tenho que fazer armadilhas, literalmente, para que você fique olhando mais para o seu telefone celular. Qual o problema? Já foi identificado em São Paulo, já foi identificado em várias partes do mundo, mas hoje existe um grupo de pessoas, porque o algoritmo de inteligência artificial, ele não consegue pegar algumas fotos ou vídeos que têm alguns horrores. E aí existem grupos inteiros de pessoas nesse filme documentário chamado Os Limpadores. São pessoas que ficam 8 horas por dia na frente do computador, vendo fotos, e 8 segundos eles têm para deletar ou ignorar. O que acontece sobre isso? Criou-se um filtro que aquela foto que tenta nos mostrar os problemas do mundo, quando aquela menina corre no Vietnã porque ela está sendo queimada por um Napa, ela é deletada porque é considerado pornografia. Só que aquela foto é importante para a gente não fazer de novo. E aí o mundo está rediscutindo, e o pessoal do Google, do Twitter, do Facebook já declararam: nós não sabemos o que fazer com esse monstro. Mas o mundo tem o seu ponto de discussão. O curso mais procurado agora no Meet, no verão, foi, pelo 2º ano consecutivo, cursos para aprender a fazer amigos na vida real. Venham aqui de sábado, façam amigos novos, né? A pergunta é: os profissionais de tecnologia, quase todos, como esses fundadores ou CEOs, estão se voltando para a inteligência humana. Porque quem ensina a inteligência artificial são pessoas que conseguem, como na época da Renascença, como Michelangelo, que gostavam dos números, mas também dos seres humanos. Um dia eu fui para Galápagos e vocês vão ver ali uma conexão das ciências com as virtudes humanas. Tem coisas acontecendo fantásticas e eu queria rapidamente contar delas. Primeiro, que uma L'Oréal, o seu principal vice-presidente, ele tem o cargo de vice-presidente de honestidade. É muito mais do que compliance, é muito mais do que ética. E o que essas empresas estão dizendo? A honestidade tem que estar no centro de uma geração inovadora. Um livro de Harvard, depois de décadas, talvez séculos, que a gente se distanciou da espiritualidade, através de algoritmos de inteligência artificial, esse professor que é agnóstico prova que existe algo muito maior do que algo que alguns chamam de Deus, de Buda, não importa, mas que existe algo maior, e a ciência provou isso. Os livros mais procurados nessa livraria de negócios falam de felicidade, empatia, resiliência e alta concentração. E aí, quem quiser esse paper que eu fiz em Stanford, o que está no centro da economia artificial é, na verdade, criar um futuro mais humano. O que está se pedindo não são bons matemáticos, são bons seres humanos. O que está se pedindo são pessoas com flexibilidade cognitiva e empatia no centro de tudo. E olha que maluco. Sabe qual é o evento mais inovador de inovação do mundo? Um evento no interior do deserto de Nevada, onde pessoas do mundo inteiro vão lá, como hippies do século XXI, discutir quais são as motivações e lideranças do século XXI. Que agora as motivações são completamente diferentes. Que agora as pessoas estão se conectando para resolver problemas milenares. Diz a mitologia que um dia um Deus desceu até a terra e misturou todas as línguas para que as pessoas não pudessem alcançar os deuses. E aí na Torre de Babel, que ia chegar até os deuses, eles misturaram as línguas. Eu conversei com um chinês em português, e esse chinês conversou na língua dele, em tempo real, usando um ponto no ouvido. A gente conversava sem usar tradutores. Quando a gente resolve a língua do mundo, a gente vai criar uma nova biblioteca da Alexandria. E aí sabe o que vai acontecer? Vai sobrar mais tempo para a gente fazer uma Atenas digital. E só para eu finalizar sobre esse meu novo mundo, vejam só quantas coisas. Primeiro, a gente conectou o DNA dos seres humanos. E agora, num projeto chamado Genomics, a gente está catalogando todo o ser vivo do nosso planeta. Isso vai fazer com que a gente possa recuperar espécies que desapareceram. A gente vai conseguir fazer novos mundos. A gente está fazendo
os Jogos Olímpicos Biônicos, aonde a gente está fazendo pessoas com tetraplegia voltarem a fazer coisas maravilhosas. E concluo como? Concluo que a empatia, e se existe um povo muito com empatia em qualquer lugar, né, eu sou paulista, mas um carioca que ama essa cidade. Essa é a nova assinatura dessa Novo Mundo. E finalizo com o Novo Brasil. Vejo muitas pessoas tristes com o Brasil. Posso assegurar que de cada um que é acordado pela Polícia Federal às 6 horas da manhã, tem 20 mil, 100 mil, 500 mil que estão acordando normalmente para fazer coisas boas. Como o Sebastião Salgado, que depois de uma depressão brava, ele volta para sua terra em Minas Gerais e replanta uma fazenda durante 3 anos e recria a Mata Atlântica. Como esse carioca aqui no Morro da Mineira, que ele falou, eu sou parte do problema, eu sou parte da solução. E ele faz o quê? Ele cria um piso que está ganhando todos os prêmios do mundo, que enquanto as pessoas no Morro da Mineira vão trabalhar, vão brincar, vão estudar, a energia é feita pelo piso das pessoas. E aí uma pergunta, aqui, nesse PIB intelectual que temos aqui hoje, quantas pessoas conheciam esse projeto? 2, 3 ou 4. Sabe por quê? Porque o marketing de quem está fazendo coisa errada é muito forte. Mas eu posso assegurar que, como esse rapaz, tem milhares de cariocas fazendo coisas bacanas. E onde eles estão aprendendo? Na aula gratuita de inteligência artificial mais famosa do mundo. Adivinha qual foi o país que mais formou alunos? Quem era? O Brasil. 30 mil brasileiros se formaram na primeira turma. Brasileiros que estão fazendo uma releitura dos mestiços usando a inteligência artificial. Brasileiros que estão fazendo uma releitura de tantas outras obras usando tudo isso. Brasileiros que estão fazendo a 8ª fortuna global, que é a nossa corrupção. E aí pegou todos aqueles que foram presos e criou o RIC. Mas, na verdade, eles não estão querendo fazer com que as pessoas tenham rosto. Eles estão querendo mostrar o impacto disso na nossa sociedade. E esses 2 meninos aqui, vou passar a foto, eles criaram uma startup que hoje vale uma fortuna. Eles lançaram essa startup no dia da abertura da Copa do Mundo, do dia do jogo do Brasil. Eles não tiveram nenhuma pauta no jornal, não discutiram o corte de cabelo deles. Mas esses meninos estão colocando com blockchain, com fintechs, de cabeça para baixo, todo o sistema financeiro mundial. E, então, meus amigos, bem-vindo a uma nova era que cabe tudo. E eu queria dizer para vocês que muitos viram essa menina. Essa menina está no púlpito de Harvard e olha só o que ela fala para nós. Todos nós já ouvimos alguém dizer, tinha que ser brasileiro, quando algo dá errado. Hoje, eu quero desafiar vocês e a mim, seja investindo ou desenvolvendo, a mudar o sentido dessa frase. Quero ver vários de nós publicando nos melhores jornais científicos do mundo. Quero ver vários de nós desenvolvendo patentes. Quero ver, finalmente, pela primeira vez, um prêmio Nobel de um de nós. E quando isso acontecer, eu quero ouvir no fundo, tinha que ser brasileiro. Muito obrigada. E que a gente volte a ter orgulho de ser brasileiro. Eu tenho. Então, a inovação, a revolução não é toda a história, mas é uma grande história. E tenho certeza que essa casa vai fazer uma história fantástica. E no meu último slide, um dia, conversando com o professor, ele disse assim, você não percebe? É um novo renascimento, meus amigos. Um renascimento onde não vai ter um Michelangelo, um Salvador Dalí, um Galileu Galilei. São milhares, são milhões. Certamente são bilhões de pessoas fazendo uma nova era. E nesse renascimento, se um dia a academia dividiu a gente em humanas, exatas, biológicas, agora a gente vai voltar como era Michelangelo, que gostava das ciências exatas para desenhar o sorriso da Mona Lisa. Que Deus ilumine vocês. Foi um prazer. Fiquem bem. Obrigado. Ô, Gil. E aí? Que história é essa desse robô aqui? Deixa eu ligar ele aqui enquanto ele... Quer ajuda? Eu trabalho com vários robôs, mas eu levo eles como os robôs, tá? Não tenho... Esse daqui são 60 mil deles no mundo. Aquele foi no carrinho da Inglaterra.
Aí ele vai levantar. Dizem que a rainha da Inglaterra não dava esse sorriso há muito tempo, né? Mas ela... Aqui ele é ensinando e ele faz com que o conteúdo seja 5 vezes mais absorvido para crianças com autismo, porque as crianças têm uma nova forma. A gente está usando ele, por exemplo, para ensinar felicidade, né? Para ensinar novos conceitos. Aqui são crianças que têm muito problema com o comportamento com outras crianças, então a gente está fazendo esses testes. Ele já é o maior vendedor da Sephora de Paris, já é considerado um dos melhores concierges do Hilton da Itália, então ele está vivendo essa nova era. Aqui é um projeto muito bacana, colocaram no cérebro dele 30 milhões de casos de oncologia. E aí os médicos, quando vão atender um caso de oncologia, conversam com ele. Aqui é um projeto muito... triste, mas porém humaniza bastante isso. Pessoas que estão em estado paliativo, elas tendem, infelizmente, a não conversar mais com seres humanos. Estado paliativo é quando a ciência não tem mais como curar essa pessoa, e aí você tenta fazer uma transição menos dolorida. E a gente não entendeu ainda por quê, mas tem alguns caminhos, mas eles conversam muito com os robôs. Essa senhora aqui, ela fala assim: Now, antes de eu ir embora desse mundo, eu queria escutar Vivaldi. E aí ele, menos de 1 minuto, entende o que é Vivaldi, e a gente está querendo entender por que ele escolheu a primavera. E, tecnicamente, a primavera é a mais feliz, o inverno é bem triste.